melhor, capítulo 12, versículo 49. Capítulo 12, versículo 49. Graças a Deus por todos os irmãos que estão aí presentes na casa de Deus. Vieram para louvar e adorar a Deus. Temos também algumas pessoas que nos visitam, que não estão habitualmente conosco. Vejam um casal lá atrás que nos está visitando. São bem-vindos. Está aqui uma família também que nos visita. Já esteve hoje de manhã também. Então Deus abençoe. E não sei se haverá mais alguém que nos esteja visitando neste dia. Se alguém, não estou a tomar nota, faz favor levantar a sua mão para não ficar esquecido sem darmos um bem-vindo. Está tudo da casa, graças a Deus. Aleluia. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus aqui. Versículo 49. Vim lançar fogo na terra. E como é que quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes de extinção. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a sua mãe, a mãe contra a sua filha e a filha contra a sua mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Amém. Glória a Deus. Querido Pai, nesta hora, Senhor, queremos que Tu fales aos nossos corações através da Tua palavra. Ela é viva, eficaz e poderosa para nos dar entendimento e nos fortalecer na nossa fé. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, para a Tua honra, a Tua glória e para a bênção de cada coração dos que estão ouvindo, tanto aqui como aqueles que estão ligados a nós por meio da internet. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus fez aqui uma afirmação extraordinária. Ele diz: vim lançar fogo na terra. Vim lançar fogo na terra. Glória a Deus. Na verdade, este fogo tem a ver, com certeza, com o fogo que traz luz e iluminação à vida das pessoas que estão em trevas, que estão perdidas, que estão sem Deus, que estão sem salvação e sem esperança. Pessoas que a sua vida está como que apagada, não há luz, não há nada que alumie. Fogo, quando podemos ver no sentido em que alumia, nós podemos perceber que uma candeia que alumia é uma candeia que tem fogo. Amém? É ou não é? Uma candeia que alumia. Hoje nós temos a luz elétrica, outros meios de iluminação, mas antigamente, e no tempo que estas coisas foram escritas, não havia eletricidade, nem a luz que é produzida pela eletricidade. E então tudo era, a iluminação era feita através de candeeiros que tinham um combustível lá dentro, que tinham, depois era ateado fogo, e esse fogo alumiava toda a casa. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos esconder a luz debaixo do alqueire. Não podemos esconder a candeia debaixo do alqueire. Senão não só sufoca a candeia e ela não arde, como a luz também não alumia ao redor, não é? Nem debaixo da cama. Debaixo da cama, naquele tempo, as camas seriam esteiras no chão. E portanto, seria a mesma coisa, o mesmo sentido, ficaria sufocado e não alumiaria a casa. Então a luz teria de ser colocada num lugar alto, num lugar que alumiasse tudo ao seu redor. Então, quando Jesus fala, vim lançar fogo na terra, é o fogo que é ateado pela palavra de Deus nos corações. A palavra de Deus, ela é poderosa para atear o fogo, uma chama, a chama da fé no coração do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor.
nós podemos ver que a palavra de Deus é essa palavra que até a chama e que faz com que as pessoas recebam luz e que se desenvolva uma chama espiritual de fé no Senhor, em Deus, e que as tira da condição em que elas se encontram. Jeremias, por exemplo, ele falou que escreveu aquilo que o Senhor lhe disse. E ele disse: quem tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Porque não é a minha palavra como fogo. Então, a palavra de Deus, ali descrita em Jeremias, está dizendo que ela é como o fogo, que pode produzir uma chama na vida das pessoas. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ali é dita como fogo. Mas se nós estivermos olhando para o que aconteceu, ou olharmos para o que aconteceu com os discípulos durante o tempo da crucificação e depois no domingo, muito em especial, que 2 dos seus discípulos, desanimados, desencorajados, pensando que tudo tinha terminado, que tudo tinha acabado ali, eles estavam caminhando de Jerusalém, virando as costas a tudo e caminhando para a sua terra, e estavam dirigindo-se para Emaús. 2 dos seus discípulos iam falando pelo caminho acerca dos acontecimentos, e tristes, abatidos, sem encorajamento, desanimados. E de repente alguém se aproxima deles, um viajante se aproxima deles e começa a perguntar-lhes: porquê é que estáis tristes? Porquê é que vocês vão falando essas palavras uns para os outros? Afinal de contas, o que é que aconteceu? E eles disseram: tu és um forasteiro em Jerusalém, não sabes as coisas que aconteceram aqui entre nós? E ele perguntou: quais? E eles disseram: Jesus de Nazaré, homem poderoso em palavras e em obras, mas agora os principais do povo o crucificaram e hoje é o 3º dia e pronto, nós vamos embora, parece que está tudo acabado. E aquele viajante que estava caminhando com eles, que eles não conseguiam distinguir, porque os seus olhos estavam como que fechados ainda, começou a falar e a dizer: oh, nécios e tardos de coração, não convinha que o Cristo padecesse e que fosse humilhado, fosse morto, mas ressuscitasse e fosse restaurada a sua glória. Então não era importante que ele passasse por essa situação. E depois, enquanto eles caminhavam, Jesus, neste caso, o forasteiro que estava, o caminhante que estava indo com eles, começou-lhe a abrir as Escrituras e a lhes falar, a explicar tudo o que estava escrito nos Salmos, nos profetas, em Moisés, na lei de Moisés, o que tinha sido deixado escrito acerca do Cristo, do Messias. E então eles ouviram tudo aquilo, aquela explicação e aquele passeio que eles deram pelas Escrituras, passeio mental, claro. Eles começaram a ouvir acerca do que estava escrito e alguma coisa começou a acontecer com eles. De tal maneira que naquela conversa chegaram a Emaús e ele fez como quem ia para mais adiante. Mas ele constrangeram-nos porque era já tarde, o sol já tinha se posto e eles constrangeram a ficar com ele em sua casa. E quando estavam lá, na hora da refeição, então Jesus tomou o pão e deu graças. E então foi aí que os seus olhos se abriram e viram que era o Senhor Jesus. Entretanto, ele desapareceu. E eles, ao se aperceberam, começaram a dizer um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, os nossos corações não ardiam, quando pelo caminho nos abria, nos falava e nos abria as Escrituras. Então, meus irmãos, veja como eles, sem saber quem ele era, mas ao ouvirem a palavra de Deus, ao ouvirem a explicação, ao ouvirem o testemunho das Escrituras,
como Jesus lhe estava dando, o seu coração começou a arder lá dentro. Começou a atear-se uma chama dentro do seu coração, pela palavra de Deus que Jesus ia falando e abrindo para eles. Glória seja dada o nome do Senhor. Na verdade, aí é mais um testemunho que a palavra de Deus pode fazer arder os corações e atear a chama de Deus, a chama da fé, a chama da esperança no coração das pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Posso ouvir amém? Aleluia. Ela pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, ela pode fazer com que uma vida fique acesa a arder como uma candeia. Pode fazer. Acesa como uma candeia. Para alumiar. Para iluminar ao seu redor. Para ajudar e iluminar e atear a mesma chama às outras pessoas que estão ao seu redor. Quando fala de João Batista, é dito, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ele era, porque ele já tinha morrido, já lhe tinham cortado o pescoço, já tinha sido degolado no cárcere onde estava. E Jesus disse acerca dele, este era a candeia que ardia e alumiava. E vós quiseste vos alegrar um pouco de tempo com a sua luz. Amém. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Então significa que a vida de João Batista era uma vida onde a chama da palavra de Deus e do Espírito de Deus estava a arder. E ele era como uma candeia que ardia e que estava iluminando e que estava ateando a chama da fé nos corações. Por isso eram batizados, por isso se convertiam ao Senhor. Por isso eles viajavam para ir ter com João Batista e ouvir os seus discursos, a sua palavra, porque essa palavra incendiava os corações deles e eles mudavam de vida, e eles mudavam de atitude para com Deus, eles se convertiam ao Senhor, eles eram batizados, eles mudavam de vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oxalá que a vida de cada um de nós esteja ateada pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, e nós possamos ser candeias que ardem e que alumiam também nos nossos dias, que a palavra de Deus esteja na nossa boca e nós podamos ser candeias que alumiam no meio de um mundo que está em trevas, um mundo de corrupção, um mundo distanciado de Deus, divorciado da vontade de Deus, que precisa de uma igreja que está ardendo na chama da palavra e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja também é comparada com um candelabro. Quando Jesus se apresentou a João na visão lá na ilha de Patmos, e que ele ouviu uma voz atrás dele no dia do Senhor, diz que ele voltou-se para ver quem falava com ele, aquela voz poderosa. E quando ele se voltou, ele viu 7 castiçais e um como filho do homem no meio dos 7 castiçais. Então, 7 castiçais, para mim, não eram apagados. Os castiçais não valem nada quando eles estão apagados. Os 7 castiçais representavam as 7 igrejas da Ásia e eram representadas por castiçais com chamas a arder. Aquelas chamas estavam ardendo. Significa que cada igreja era um candelabro com chama a arder para alumiar ao seu redor. O candelabro no Antigo Testamento, no templo, era para alumiar dentro do santuário. Ali estava a luz do candelabro alumiando e havia luz naquele lugar para iluminar, para se ver bem naquele lugar. Então, no Novo Testamento, a igreja, ela é também comparada com um candelabro que alumia, e para alumiar ela tem que ter uma chama a arder. Glória a Deus. Que a chama da palavra e do Espírito Santo esteja ardendo na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo nos tempos atuais. Amém. Amém. Aleluia. Esteja ardendo no coração, na vida da igreja, nos tempos atuais.
Aleluia. E os irmãos devem dizer com mais força: amém. Aleluia. Porque é necessário que arda. Porque é da vontade de Deus que arda. É da vontade de Deus que nós nos tornemos luzes, que essa chama esteja ateada na nossa vida. Jesus disse que veio lançar fogo na terra, e não há povo na terra, não há gente na terra onde esse fogo se tenha ateado, senão a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. É a igreja que tem o fogo de Deus a arder no seu coração, ou pelo menos deve ter. Aleluia. Porque também é verdade que uma das igrejas, as igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas, a última das 7 igrejas, ela estava morna. E morno não é chama a arder. Morno é uma coisa que não tem chama, que não tem vigor, que não tem atividade de fogo em si. É alguma coisa que se apagou e mantém uma mornidão, mas não tem chama já a arder. E nós precisamos que no tempo atual a igreja não esteja como a igreja de Laodiceia, morna, que significa que o fogo se apagou e ficou a mornidão, só a mornidão, mas já não arde com aquela atividade da chama que precisa estar ardendo nos corações, porque chama é uma coisa viva. Amém. Chama é uma coisa viva, e Jesus veio lançar fogo, não foi só calor, foi fogo na terra, uma chama viva, alguma coisa que arde, alguma coisa que está viva, em atividade. Fogo é alguma coisa que está em atividade, consumindo alguma coisa. Aleluia. Não é uma coisa morta, é uma coisa viva que está em atividade. Assim os nossos corações, a nossa vida espiritual, ela precisa de estar em atividade, precisa de estar viva, precisa de estar atuante, precisa de estar a arder em cada dia pela palavra e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Ele veio lançar fogo na terra e Ele quer que esse fogo continue a arder, especialmente, e é onde Ele deve arder, na igreja do Senhor Jesus. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. Os irmãos têm a certeza que são? Quando eu estou afirmando algo, se os irmãos não dizem amém alto, eu concluo que os irmãos não têm a certeza se são ou não a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Tem que haver uma correspondência de convicção e de fé, com declaração com a nossa boca. Quando nós fazemos uma afirmação que diz respeito a nós, nós temos que reagir e nós temos que responder com a nossa boca, com a nossa convicção, diante de Deus e diante das potestades do inimigo que estão pelo universo, pelo espaço. Eles precisam de saber que nós acreditamos, que nós somos, que nós temos convicção, que nós temos uma chama de fé a arder no nosso coração, que nos diz, que nos convence que nós somos o povo, a igreja, os remidos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vi lançar fogo na terra. Mas Jesus disse, como um angustio, até que venha a suceder. Não é? Até que se venha a concretizar essa chama, possibilidade. Na verdade, no tempo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele era a palavra viva de Deus, e o Espírito de Deus não lhe era dado por medida. Não. Ele tinha a plenitude de Deus. Aleluia. Ali não estava uma medida, ali não estava uma porção do Espírito de Deus. Ali não estava porção dobrada do Espírito de Deus, como nós encontramos com Eliseu, o seguidor de Elias, que ele disse, pediu porção dobrada do Espírito de Deus. Significa que era uma porção somada 2 vezes, quer dizer, 2 vezes, uma vez mais, ou melhor, a dobrar do que Elias tinha.
ali não era dobrada, nem triplicada. Ali era a totalidade da presença do Espírito de Deus na sua vida. Se era a totalidade do Espírito de Deus, e se Ele era a própria palavra de Deus viva, então não admira que fosse feito um rebuliço tão grande no seu tempo, que vidas de pessoas e milhares de pessoas fossem influenciadas, fossem despertadas. Quando Ele foi para a Galileia, morar para Cafarnaum, então foi para que se cumprisse uma palavra que estava escrita lá em Isaías, que aquelas regiões de sombra de morte, de repente raiou uma grande luz naquele lugar. Ora, o que é que isso quer dizer? Uma grande luz tinha que ser uma grande candeia a arder. Amém? Uma grande candeia a arder. E essa luz cumpria-se com a ida de Jesus para a Galileia das Nações, para aquele povo ali naquela região. E ali Jesus exerceu o seu ministério, de maneira que multidões de milhares de pessoas seguiam a Jesus Cristo diariamente, de tal maneira que Jesus e os seus discípulos algumas vezes nem tempo para comer tinham, nem para descansar. Quando eles caminhavam e iam para determinado lugar para descansar, logo uma multidão afluía e Jesus começava a atender essa multidão, porque as multidões estavam despertadas para Deus, estavam vendo alguma coisa, estavam sendo iluminadas, estavam sendo mexida a sua vida, e alguma coisa começou a arder, a queimar a sua vida, e eles estavam despertando, não só pela palavra, mas pelos sinais, pelas maravilhas que aconteciam através do seu ministério. Jesus estava influenciando poderosamente a vida daquelas pessoas, e eles viram uma grande luz, Ele era, na verdade, a Bíblia diz que ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo homem que vem ao mundo. Amém? A luz verdadeira que ilumia a todo homem que vem ao mundo. E Ele diz, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Ele era a palavra e Ele estava ungido com a plenitude do Espírito de Deus. Por isso, Ele podia dizer que era a luz do mundo. Mas Ele disse também para a sua igreja, vós sois a luz do mundo. Amém? Se nós somos a luz do mundo, então tem que estar a palavra de Deus também na nossa boca. E tem que estar o Espírito Santo também na nossa boca, para nós podermos ser a luz que ilumia nas trevas. A candeia acesa que está alumiando no meio da noite escura deste mundo. Nós precisamos também de estar assim, revestidos com a palavra de Deus. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo e com me angustio até que venha a cumprir-se. Muito bem. Jesus disse que convinha, que era necessário que ele recebesse um certo batismo. Batismo nas águas não era, porque isso já ele tinha sido batizado. Portanto, pode ficar descansado que ele não estava falando do batismo nas águas. Mas que batismo então ele estava a falar? Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos, quando eles perguntaram, quando eles disseram, Senhor, queríamos pedir-te que os filhos de Zebedeu, por exemplo, que não sentasse à direita ou à esquerda no seu trono, quando ele reinasse e governasse. Pensavam eles que era um reino político em Israel e eles iriam ser os dois primeiros ministros, ou os dois ministros que estavam logo ao seu lado, os mais importantes, não é? Mas Jesus disse, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Vocês podem receber esse batismo. Que batismo é que ele estava falando? Não era o batismo com o Espírito Santo, não. Ele, noutra vez, diz, podeis vós beber o cálice que eu bebo. Que cálice era esse? Era doce? Era agradável? De refrigério? Não. O cálice e o batismo era o sofrimento que ele iria passar por causa dos nossos pecados. O grande sofrimento que ele ia passar. Era um batismo de sofrimento, um cálice amargo de fel que ele iria beber.
por causa dos nossos pecados. Sim, ele não diz que esse batismo era um batismo alegre, que ele estava muito alegre por passar por esse batismo. Não, veja lá o que é que diz acerca do batismo. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Como me angustio. Como eu estou oprimido de angústia por causa desse batismo. Jesus algumas vezes diz, a minha alma está a ponto de morrer. Antes de ele ir à cruz, ele com os seus discípulos, ele disse que a sua alma estava angustiada por causa do cálice que estava diante dele. Essa angústia era a angústia de ele suportar os nossos pecados, de ele ir tomar o nosso lugar na cruz. Os irmãos lembram-se no jardim do Getsemane, como é que foi a sua angústia, como é que foi a sua oração, como é que foi aquela intensidade, quando ele orava, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Como é que ele orava? Como é que ele estava naquele lugar? O que é que aconteceu ali enquanto ele orava? Até o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Aquele lugar não era lugar, aquela passagem não era passagem de um batismo ou de um cálice agradável. Era uma coisa terrível que ele tinha que passar, que suportar. E por causa da humanidade, por causa de ti, de mim, de todos nós, por causa do pecado que foi introduzido no mundo e que trouxe a condenação, trouxe juízo sobre a vida das pessoas. Ele tinha que passar por aí para nos libertar, para tomar sobre si as nossas dores, nossos pecados, as nossas enfermidades, e assim suportar esse cálice amargo, para que tu e eu pudéssemos ser libertos, pudéssemos ser aliviados, para que os laços do pecado fossem quebrados na nossa vida, para que nós pudéssemos ser libertados e saíssemos para fora, como gente que era escrava e agora está livre, para servir e glorificar o nome do Senhor. Ele passou por uma grande angústia, ele passou por um grande aperto, ele passou e bebeu um cálice difícil, um batismo que só ele pôde suportar. Seus discípulos, é verdade que eles iriam passar e suportar também batismo de sofrimento. Alguns deles foram crucificados, outros foram colocados, passaram por situações terríveis, difíceis. Sim, eles foram também participantes desse sofrimento, participantes do cálice, mas o cálice de Jesus foi singular, foi único. Ele só foi ali para resgatar-nos dos nossos pecados. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Já lemos aqui que por causa dessa angústia, por causa desse sofrimento, por causa dessa humilhação, por causa dessa entrega de si mesmo, que o levou até à morte, e morte de cruz, no céu se canta um novo cântico. Aleluia! Ele suportou a angústia, mas os remidos cantam de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, a angústia foi para ele. É verdade que nós também passamos por apertos e aflições. Nós estamos habitando um planeta rebelde. Nós estamos habitando um planeta que está contra Deus, que está vivendo separado de Deus, que está aliado com Satanás contra Deus. Sim, nós estamos habitando um planeta rebelde, onde Jesus veio e foi incômodo, venceu o inimigo e produziu uma liberdade, garantiu uma liberdade para todo aquele que quisesse ser livre. Mas o resto daqueles que não aproveitam essa liberdade estão escravizados, estão agrilhoados, estão enlaçados com laços poderosos dos quais não conseguem sair por si mesmos, ligados com o inimigo, atados por ele, fazendo a vontade dele. Se o seu espírito, a sua alma, a sua vontade, a sua mente raciocina de acordo com o inimigo, a sua vontade está presa pelo inimigo. Sim, e nós, pela graça de Deus, fomos libertados para podermos cantar, como já cantamos nesta noite.
para podermos louvar a Deus, para podermos servir a Deus, para podermos dar glória a Deus. Diz lá naquele cântico que nós lemos há bocado, que com o teu sangue compraste homens de toda a tribo e língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós fomos libertos, nós fomos resgatados por esse sofrimento, essa angústia, essa entrega, essa vida justa ali entregue por nós. E graças a Deus porque Ele ressuscitou, para nos dar a garantia, para nos dar a certeza, para ser declarado nos céus e na terra que Ele é o único que morreu pela humanidade. Não há possibilidade de alguém garantir isso para alguém. Não há garantia de ninguém, seja ele quem for, de que é um Messias, de que é um Salvador. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, tu não podias ter a certeza. A nossa pregação não teria eficácia. A nossa fé seria vã. E a Bíblia diz que nós estaríamos ainda nos nossos pecados. Não havia poder para nos libertar dos nossos pecados. Sim, se Ele não tivesse ressuscitado. Mas a Bíblia diz, mas agora Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia, está vivo. E essa é a garantia de Deus. Essa é a declaração universal dos céus à terra e debaixo da terra, em todo lugar, que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o prometido das Escrituras. Amém. Não há dúvida nenhuma por causa da ressurreição. Nós não podemos duvidar. É Ele que nos dá a garantia, a certeza plena, porque Ele está vivo. Deus o ressuscitou. Deus marcou o seu selo sobre a sua vida, declarando que Ele era o Filho por causa da ressurreição. Aleluia. E porque Ele ressuscitou, Ele dá certeza a todos os que creem da sua salvação. Ele dá garantia a todos que a sua morte é eficaz, que a sua morte resgata do pecado, que a sua morte liberta dos laços do inimigo, que o inimigo está vencido, o pecado está vencido, a morte está vencida, Satanás e os demônios estão vencidos e Jesus alcançou a vitória por nós e a igreja deve dar glória a Deus por causa dessa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A vitória para a igreja. A vitória sobre os inimigos da fé. A vitória para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Há liberdade, há proteção e há uma autoridade divina sobre as nossas vidas. Por causa do poder da ressurreição e da glorificação de Jesus Cristo, lá nos altos céus, à mão direita do Pai, com todo o poder nos céus e na terra, para guardar, abençoar e manter a fé e a vida do seu povo em vitória a cada dia da nossa vida. Amém. Aleluia. E aqueles que crerem serão vitoriosos, aqueles que crerem serão abençoados, aqueles que crerem serão cheios do poder do Espírito Santo. Suas vidas arderão como candeias e alumiarão no mundo em trevas, resgatando vidas para o seu reino também. Serão usados por Ele com poder e glória para resgatar, para abençoar, para livrar, para trazer saúde, para trazer vitória, para trazer prodígios e maravilhas também, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado aqui na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo para sempre. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa esperança de vida eterna. Nada aqui nos garante vida. Aqui tudo é passageiro. A vida terrena, a vida animal, a vida no corpo, física, é passageira. Tudo se deteriora, tudo fenece, tudo perece. Tudo é limitado e temporal. Mas a vida que nós temos em Jesus Cristo, ela é uma vida sem fim, uma vida eterna, uma vida permanente, uma vida garantida, uma vida que nos garante passar para lá
do estágio desta morte, desta vida, e passar para lá da morte com a vida garantida para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida agora não está baseada em nós mesmos. A nossa vida está baseada naquele que morreu e ressuscitou para sempre. Quando esta chama está ardendo nos corações, então vai fazer divisões na terra. Vai haver luta na terra. Vai haver dissensões, desacordos. Pessoas que não conseguem estar juntas e unidas. Não conseguem concordar umas com as outras. Porquê? Porque pertencem a reinos diferentes. Sim, aqueles a quem o fogo começar a arder. Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, mas dissensão, separação, divisão, desacordo. Sim. A Bíblia diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, abra. Capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios. Capítulo 14, versículo 14, 6:14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Está falando para quem? Está falando de infiéis. Não se prendam com eles. Significa que há um outro povo que são os fiéis. Amém? Então não se prendam, não se deixem amarrar, não se deixem prender, que não hajam acordos com os infiéis. Não é? Não se deixem prender num jugo, numa ligação, em compromisso com os infiéis. Vejam bem, então aqui começa logo a partilha, é ou não é? Fiéis, infiéis. Não se deixem prender em jugo desigual. Depois diz, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Sim, os justos são aqueles que o Senhor justificou e chamou para uma vida de justiça. Depois diz, e comunhão tem a luz com as trevas? Nós somos o povo da luz. E o povo que está aí fora é o povo que vive em trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Depois diz, que concórdia entre Cristo e Belial? Belial aqui significa Satanás. É uma outra forma de falar do inimigo, de Satanás, do diabo. Que concórdia entre Cristo e Satanás? Há uma antagonia entre Cristo e Satanás. Satanás está de um lado fazendo guerra, Jesus está do outro. E nós optamos por Jesus e viramos as costas a Satanás. Agora há uma guerra. Então diz aqui, e que parte tem o crente com o descrente? Que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com os ídolos, com a religiosidade idólatra? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sim, um povo seu. E diz, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, há uma divisão notória, discordante. A nossa sociedade está caminhando de mãos dadas com o inimigo, com Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Estão cá? Estão ouvindo? A mentalidade que existe no mundo, os princípios de vida, os objetivos de vida. A mente funciona de acordo com o curso, com a maneira de viver neste mundo. A vontade das pessoas está presa e sendo levada e fascinada e despertada para ambições, desejos que estão relacionados com a vontade do inimigo. Sim. Então, quando alguém se converte, numa família, por exemplo, fala ali de pais, fala da sogra,
fala dos pais, dos filhos, fala de, enfim, das ligações familiares. Aí entra uma divisão. Quando o Evangelho penetra na vida de uma pessoa, numa família, logo começa uma grande luta. Porquê? Porque aquela pessoa aceitou Jesus e agora ela é introduzida num reino. Um reino onde Jesus está, onde Jesus reina. E ela agora começa a querer seguir a Jesus Cristo. Os outros têm um outro Senhor, têm uma outra influência na sua vida, têm um outro espírito que os move, que os prende, que os enlaça, que os influencia na sua vida. E logo começa a luta. E essa luta é entre Cristo e Satanás. Ou Satanás e Cristo. A luta trava-se através das pessoas que pertencem a Cristo com as pessoas que pertencem ao inimigo. E logo eles começam numa luta, numa discordância. Um a querer puxar para um lado e outro a puxar para o outro. Um a entender de uma maneira, o outro a entender de outra. Um a querer uma coisa, outro a querer outra. Um a fazer chantagem para um lado e outro a fazer crer para o outro lado que aquele é o caminho certo. Mas os outros a exercerem pressão para o fazer desistir e voltar atrás. Sim, há uma luta, há uma divisão, há uma guerra que se trava. Não é uma guerra que tem o objetivo de se machucarem ou de se agredirem fisicamente uns aos outros. Mas é uma guerra de ideais, é uma guerra de objetivos, é uma guerra de motivações diferentes, é uma guerra de nova mentalidade contra uma velha mentalidade. É uma guerra de alguém que optou por algo que os outros detestam, não gostam e não querem. Porque Satanás está ali para fazer pressão, para se opor. E há uma guerra entre as duas sementes, a semente da mulher, a semente que é a semente de Deus e a semente do inimigo. E há uma luta entre eles. E mal vai quando essa luta acabar. Quando a igreja deixar de ter essa luta. Quando o crente está procurando viver de tal maneira dissimulado, ou vivendo de tal maneira agrandando a todo mundo, e não marcando a sua posição, não fazendo a diferença, não mostrando as suas convicções, não dizendo e não se afirmando como crente, então ele está diluído, ele está sem sal, ele está sem luz, ele está sem fogo, ele está sem determinação na sua vida, ele está sendo influenciado e não tem força para lutar e para mostrar o que é. É necessário que a chama que Jesus veio lançar na terra, o fogo que Jesus veio lançar na terra, esteja a arder na sua vida. E se mantenha a arder, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da luta da família, que são aqueles que exercem uma pressão maior na vida dos crentes quando alguém se converte. Porque têm um acesso, têm uma influência, são os mais chegados, é os laços de sangue, são as influências familiares que procuram exercer uma influência maior e prender e achar que têm direitos em mandar nos outros. Sim, é verdade. Alguns acham que têm direito, até pais, dizer assim, tu não és mais meu filho, chantageando. Não é? Que alguns tenham sido até deserdados, tenham sido abandonados e tenham ouvido declarações como tu não és mais meu filho. Quando um filho se converte. Isso é uma pressão terrível, familiar, de sangue. Mas Deus tem dado vitória a pessoas, mesmo os colocando fora, mesmo os deserdando, mesmo dizendo que não são mais seus filhos. Eles têm-se mantido fiéis. E por fim, Deus tem ouvido as suas orações. Eles não têm ficado com mágoa no coração, mas oram pelos seus familiares que estão presos pelo inimigo. E estão tomando atitudes assim, por causa da influência do inimigo nas suas vidas. Estão sendo instrumentos nas suas mãos. E Deus tem dado vitória através da oração. E essas pessoas que tomaram essas atitudes no início, mudaram de atitude e Deus salvou-os e mudou o seu coração. E eles passaram também para o lado da igreja do Senhor Jesus Cristo e agora estão militando também com o Senhor Jesus. Podemos dar glória a Deus por isso?
porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior, Ele dá-nos vitória. Mantenha-se firme, meu irmão, na luta, nos momentos difíceis. Deixa a chama arder no seu coração. Mantenha a sua fé e Deus vai dar vitória. O inimigo finalmente há de ser derrotado na sua totalidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos terminar e vamos pedir ao Senhor que mantenha a chama acesa na nossa vida. Os irmãos querem pedir ao Senhor que faça isso? Não esqueça que Jesus falou de uma luta. Se o Espírito Santo não estiver agindo dentro do nosso coração, não estiver em atividade na nossa vida, se nós apagarmos a chama do Espírito em nosso coração, como Jesus diz, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Extingar significa apagar o Espírito Santo. Nós não conseguiremos fazer a diferença. Nós não conseguiremos manter a nossa posição firme. Nós não poderemos iluminar. Mas se a chama do Espírito estiver ardendo na nossa vida, nós poderemos fazer a diferença. Aleluia. Vamos ficar de pé. E queremos orar ao Senhor. E pedir a Deus que mantenha a nossa chama viva. Aleluia. Ele veio lançar o fogo. Quem é que está pronto a agarrar o fogo para a sua vida? A abrir o coração para chamar de na sua vida. A crer que esse fogo incendeie a sua vida. E o ponha também a arder em chama. Não seja apenas um crente morno. Que um dia talvez a chama teve a arder. Mas depois foi se apagando e ficou só uma mornidão. Uma mornidão que não aquece nem arrefece. Não é? É uma coisa que não agrada, que Jesus vomitará da sua boca. Não lhe agrada isso. Mas nós precisamos da chama do Espírito Santo ardendo na nossa vida. E Ele disse que veio lançar fogo. No dia de Pentecostes, vocês sabem como é que o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Como um vento veemente que encheu toda a casa e depois, como línguas repartidas, como fogo, pousaram sobre cada um deles. Será que essas línguas de fogo produziram nos seus corações? Certamente uma chama a arder para Deus. Amém? E nós precisamos de estar como uma chama ardendo para Deus. Aleluia! Para podermos servir e glorificar o nome do Senhor. Levante suas mãos, feche os seus olhos e coloque a sua fé e o seu olhar, o seu coração ligado com Jesus Cristo, que é Ele que pode pôr a chama a arder nos nossos corações. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença neste dia, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, estamos aqui diante de Ti, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que está presente e que pode fazer com que a chama a Ti nos nossos corações. Senhor, vem nos abençoar, vem tocar as nossas vidas, vem atear esta chama dentro de nós. Tua palavra é viva, eficaz e poderosa, como um fogo que faz arder a chama espiritual, a chama da fé e da esperança em cada um de nós. E, Senhor Deus, a Tua igreja, o Teu povo está aqui. Não deixe, Senhor, que o mundo apague esta chama, que as ambições da carne, que os desejos da carne, que a mentalidade mundana apague esta chama, mas desperta, Senhor, aviva em nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta chama poderosa por Jesus Cristo, pelo reino de Deus, pelas coisas espirituais, Senhor, que haja uma chama contínua a arder nos nossos corações, para servirmos, para abençoarmos, para iluminarmos, para fazermos a diferença num mundo corrompido, num mundo perverso, num mundo que luta contra as coisas de Deus, num planeta rebelde que está aliado com Satanás. Nós precisamos, Senhor, de mantermos, Senhor, de pé, numa atitude, ó Senhor, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, e servi-lo com dignidade, servi-lo com dedicação, servi-lo com empenho, servi-lo com deliberação de alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor nos pode dar liberdade para fazer isso, libertar a nossa vontade, libertar as nossas mentes para compreender, para tomarmos decisões, Senhor,
para podermos colocar a nossa vontade em ação e empenhada naquilo que é de Deus, naquilo que é importante, naquilo que permanece para sempre, naquilo, Senhor, que é espiritual, naquilo que não se vê, mas que é real e poderoso. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos, Senhor, da Tua palavra, enche, Senhor, do fogo que arde e que alumia para a glória do Teu grande e maravilhoso nome. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Nesta tarde, nesta noite já, queremos orar por duas pessoas que pediram oração. O nosso irmão Zé Francisco. Então trago o Gonçalo também aqui à frente, faz favor. E o nosso irmão José Vargas, venha aqui também à frente e vamos orar. Aleluia. São situações de saúde pelas quais nós vamos orar agora. Aquele que salva é aquele que cura. Quando Jesus morreu por nós na cruz, a Bíblia diz que Ele levou as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. A redenção foi completa. Pecado e efeitos do pecado. Amém? E assim nós podemos alcançar, podemos ter a saúde, podemos ter vitória também para a nossa saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, estendam a vossa mão e orem. Os jovens podem subir e louvar o Senhor com um corozinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Não acredita que Deus pode curar? Deus pode. Pediu. Amém. Aleluia. Então vamos ligar. Se dois de vós na terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Se dois de vós concordarem. O irmão concorda, está aqui, e eu concordo também. E os irmãos também concordam? Aleluia. Qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos e ora ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Nós agradecemos pela Tua palavra. Senhor Deus, Teu Filho está aqui, Senhor, com um problema, Senhor, nos seus membros. Senhor Deus, que não consegue levantar o seu braço. Mas nesta hora, Senhor, nós pedimos que este problema seja erradicado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pela Tua autoridade, Senhor, nós repreendemos este mal e nós oramos, nós declaramos, nós mandamos que ele saia no nome do Senhor Jesus Cristo, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e fique livre, fique liberto, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levanta o seu braço em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, levanta outra vez o seu braço em nome de Jesus. Outra vez. Mais, faça todo o movimento que não podia fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga. Em nome de Jesus, dor, desapareça. Vai embora agora. No nome de Jesus. Aleluia. No nome do Senhor. Aleluia. Agora mesmo. Seja sarado. Segue.
nosso Deus, Deus de milagres, grande é o nosso Deus, grande é nosso Deus, canta grande, nosso Deus, o mundo sabe. Todo nome, nome sobre todo nome, digno do nosso louvor, cantarei para sempre, grande é nosso Deus, oh nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, digno do nosso louvor, cantarei para sempre, grande é nosso Deus. Senhor, seja completamente sarado. Nome sobre todo nome, digno do nosso louvor, cantarei para sempre, grande é Aleluia, nosso aleluia. Deus. Amém. Nós estamos terminando o culto. Vai haver um ensaio do Maranata no próximo domingo, às 19h30. Portanto, a Anitta, ela dá-nos esta informação. Então, próximo domingo, às 19h30, ensaio do Maranata. Então, nós vamos terminar agradecendo a Deus estes momentos e louvando o Senhor pela sua bênção. Querido Deus e Pai, obrigado por estes momentos na Tua presença. Obrigado pela Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pelo poderoso nome de Jesus Cristo, que nos salva, que nos abençoa, que nos liberta, que nos cura. O nome poderoso de Jesus Cristo tem autoridade e poder nas nossas vidas. Nos leva na Tua paz, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Está terminado então o culto nesta noite. Cumprimentamos uns aos outros e vamos na paz do Senhor Jesus.